Bom, sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Eu sou Alexandre Vilares e é um prazer muito grande fazer essa atividade aí no Place Omnity Day Brasil. Eu queria agradecer as pessoas todas da organização e as pessoas que estão ajudando, as pessoas que botaram um monte de esforço aí nesse evento. Eu fico super feliz e enfim, é muito bom estar aqui com vocês. Eu queria contar para vocês que tem uma ferramenta que eu uso nas minhas aulas de comunicação, assim, que é o Etherpad. Então, se vocês quiserem entrar depois nesse site, pad.education/p/pcdbr2022 vai ter aí um jeito da gente compartilhar código durante a atividade. Eu botei alguns links úteis sobre o que eu estou falando. Se por acaso rolar alguma vandalização, assim, não precisa de login, tá? Essa página, qualquer um pode escrever. Se por acaso tiver coisas esquisitas e alguém tiver apagado alguma coisa, tem um botão aí do tempo que dá para reverter as modificações, tá? Então, bom, é isso. E se vocês quiserem botar o nome de vocês aqui, ou algum link para encontrar vocês, quem quiser, né, compartilhar, então pode, se quiser botar, eu vou botar participantes. Quem quiser pode compartilhar aí o seu nome, algum link, tá bom? E, bom, o objetivo dessa atividade é mostrar um pouquinho de programação criativa com a linguagem de programação chamada Python, né? Eu sou arquiteto de formação e eu trabalhava treinamento de programas de desenho no computador, e aí, numa certa altura do campeonato, eu não lembro exatamente como, eu descobri o Processing, que é essa ferramenta de programação para artistas, né? E aos poucos esse negócio foi tomando a minha vida, assim, foi se tornando uma coisa e moveu toda a minha atividade didática, né? Eu comecei a dar aula de coisas ligadas ao ensino de programação e tal. E antes disso eu sabia um pouquinho de programação, mas o Processing foi um avanço muito grande para mim, de aprender mais coisas, encontrar mais pessoas e tal. Então, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu vou compartilhar daqui a pouco um slide aqui desse meu percurso mais recente de ferramentas, para mostrar qual é a ferramenta que a gente vai usar hoje, tá? Mas antes de eu começar, eu queria dizer que todas as perguntas são boas, não tenham vergonha de perguntar nada, né? E escrevam no chat, se vocês quiserem e tal. Não existe pergunta ruim. Toda pergunta mais simples, ela é interessante, ela é boa para ajudar quem está tentando explicar as coisas a entender como a outra pessoa está pensando, né? O meu papel é sempre de tentar traduzir o jargão. Às vezes escapam umas palavras técnicas. Vocês precisam me interromper se vocês quiserem, para pedir para traduzir, se escapar algum jargão. Tá legal? E só também para dizer, mas para que serve isso, né? Quais são as aplicações e tal? Eu não iria fazer uma fala muito longa né, falando como é legal a programação criativa e tal. E eu acho que outras pessoas vão fazer isso melhor do que eu, mas eu faço um desenho por dia usando programação. Eu uso programação para me expressar e para explorar ideias visuais, né? E então eu vou mostrar para vocês uma obra que eu fiz que está na galeria do próximo Omnity Day. Essa galeria maravilhosa aí, um sistema de navegação
feito pelo professor Cláudio Esperança, é sensacional. Então, esse é o site, né, da galeria. O meu trabalho é esse daqui, ó, e dá para clicar e entrar na obra. Eu já abri a obra e nessa aba, eu vou mostrar essa aba, e eu vou ampliar um pouquinho aqui, e esse é o código que faz funcionar esse meu trabalho. Quando você clica aqui, ele faz um desenho novo, né? Ele faz essa rede aí de ramificações, esse grafo, e esse é o código, né? Então, só para dar um exemplo de coisas de desenho com programação, de exploração de coisas visuais com programação, o tipo de coisa eu gosto de fazer, tá bom? Tá rolando ver esse compartilhamento aí da aba, gente? Tá dando para ver sim. Ah, que ótimo. Então, maravilha. Bom, eu vou aproveitar e já vou entrar, então, nessa parte dos slides. Vocês me contam se dá para ver agora o slide na tela cheia ou não. Tá dando para ver sim, Ah, Alexandre. que ótimo. Então, a primeira ferramenta assim, de programação criativa e eu tive contato foi o Processing tradicional, vamos dizer assim, o Processing modo Java, tá? E foi muito legal, e eu aprendi muita coisa, e eu dei muita aula usando o Processing modo Java, várias aulas com a Mônica Risoli, sensacional a Mônica, era um prazer muito grande dar aula junto com ela, e a gente fez um material que está no site chama artprog.space, um material que a gente usava de apoio à aula. A partir desse material, eu acabei fazendo depois mais material com Python, que eu vou mostrar para vocês. Aí, eu não lembro exatamente que ano que foi, se foi 2015, que eu comecei a usar essa outra ferramenta que funciona dentro do editor de código do Processing, chamado Processing Modo Python. E para fazer, então, esse é o mesmo desenho, o mesmo sketch, esse desenho, e você arrasta o mouse para criar esse desenho, né? Ele tem esse lance de você pressionar o botão do mouse e mover o mouse para gerar um desenho. E então é o mesmo sketch, faz o mesmo resultado, só e no próximo modo Python. Comecei a usar isso aí. Aí também, nossa, dei muita aula usando o próximo modo Python e comecei a escrever material didático de apoio baseado no material que eu tinha feito com a Mônica, e ampliando, botando coisas ligadas mais ao Python. E, mais recentemente, essa ferramenta ficou meio parada. A pessoa que cuidava dela parou de cuidar, não conseguiu mais cuidar. O pessoal da Fundação Próximo avisou e precisava de alguém novo para cuidar dessa ferramenta, mas por enquanto ainda não apareceu essa pessoa. E essa ferramenta, ela usa uma versão do Python mais antiga, que é o Python 2.7. E isso é um pouco chato às vezes, né? Então, acho que agora em 2020, eu acho, mais ou menos, surgiu uma biblioteca nova que chama Py5, que eu tenho usado. Eu tenho traduzido o meu material didático para usar essa biblioteca Py5. E eu estou usando um editor de código que chama Tony IDE, que é bem legal, né? E então é bem parecido também, tem algumas palavrinhas que mudam, em vez de escrever mouse X ou X maiúsculo, agora é mouse underline X, tem umas diferencinhas, mas e eu estou super feliz agora usando essa ferramenta no meu dia a dia. Eu botei lá no pad os links de como você instala essa ferramenta, tá? E é muito legal, recomendo, e eu uso isso no meu dia a dia, é muito massa. E só que hoje eu vou mostrar uma outra ferramenta que eu adoro também, feita pelo Bernardo Fontes, que é o seguinte: existe a Fundação Próximo, tem um projeto de uma biblioteca chamada P5JS, que
é feita em uma linguagem, no JavaScript, né? E tem esse editor online, e é muito massa. E vocês talvez tenham visto, ou irão ver depois a aula do professor Hanoia, que mostra, né, usa o JS, né, as ideias do Process só em JavaScript. É muito legal, é bom de compartilhar o trabalho num site, você poder mandar um link para uma pessoa ver o seu trabalho no navegador e, enfim, não ter que instalar nada e tal. Então, o Bernardo ele conseguiu combinar o P5JS com uma infraestrutura de Python no navegador que chama PyOdid. E é isso que a gente vai usar na oficina de hoje, tá? Então, eu fiz aqui ó, o mesmo sketch no P5JS e o mesmo sketch aqui no PyP5JS, que é a ferramenta que a gente vai usar hoje, tá? Então, vou só vir aqui no pad. Então, quem tiver a fim de explorar depois com as ideias do Process, a infraestrutura de desenho do Process com Python 3, um Python moderno, eu recomendo instalar e checar essa biblioteca. Hoje, a gente vai usar esse editor online aqui do Bernardo, que é o PyOdid. Então, por exemplo, aquele trabalho que eu mostrei, que está na galeria, eu comecei fazendo ele no Py5, e aí eu fiz pequenos ajustes neles, pequenas alterações, para ele rodar no navegador, usando a infraestrutura feita lá pelo Bernardo, tá? Então, a minha obra lá na galeria do Proximity Day, ela é feita para funcionar no PyP5JS, tá? Fora isso, eu tenho muito material aberto, eu ponho no meu GitHub, né? E então todo o meu material, mais o grosso do meu material de aulas, eu estou convertendo para eu vou abrir aqui, vou abrir esse link. Eu estou convertendo da versão que eu tinha de Process modo Python para usar o Py5. Então tem aqui esse material de apoio que vocês podem dar uma olhada, né? E tem algumas coisas que eu estou fazendo com PyP5JS, com os alunos e tal, tipo esse fazedor de tabuleiros aqui, que a ideia para quem quiser montar uns tabuleiros de jogos online, assim, você arrasta as peças e tal. Então, enfim, e eu, enfim, gosto de misturar Python com desenho, e tem outras ferramentas que eu recomendo vocês conhecerem, o Shoebot, que ele é meio primo do Nodebox, do Drawbot, muito legal, o FreeCAD, que dá para fazer modelos tridimensionais, e também tem um Python embutido, o Blender é sensacional, tem um tutorial de programação criativa, um Blender do Tabreturn, do Tristan Bunn, depois eu vou ver se eu ponho o link aqui para vocês, tá? Então, tem outras ferramentas, e eu tenho essa tabela, e quem quiser contribuir também com essa tabela, em que eu falo dessas misturas de processing em Python, e eu comparo, né, as ferramentas, e eu tento listar outras ferramentas que eu acho legais de desenho com Python. Tudo bem? Alguma dúvida até agora, gente? Vamos nessa? Então, agora eu vou entrar no navegador, nesse site, é o bernhard.github.io/py-js/pydide, né? E que tem esse editorzinho online, a gente aperta Run aqui, e ele executa esse código que está aí nessa parte. E eu vou começar então a contar para vocês um pouco como é que faz os primeiros passos aí de desenhar com programação. Eu vou apagar esse pedaço aqui e vou começar só essas duas linhas aqui, ó, Setup e Create Canvas, tá? Dá para usar também, se quiser, Size aqui no lugar desse
desse Create Canvas, que é mais parecido com o próximo do Python, um Py5, com o próximo Java e tal, né? Esse aí é o jeito que o P5JS faz, tá? Então eu vou aumentar um pouco essa minha área de desenho aqui, vou fazer uma área de desenho de 600 por 600 pixels, e se eu mandar executar, e tem uma área de desenho, a gente não está vendo muito ela, eu vou tentar botar uma corzinha de fundo nela. Essa palavra é background. E um dos jeitos de explicar cores no próximo é dar 3 números, de 0 a 255, que é o tanto de vermelho, o tanto de verde e o tanto de azul, para montar uma cor. Então, por exemplo, eu vou montar uma cor com o máximo de vermelho, o máximo de verde e um bom tanto de azul. Vamos ver, isso vai ficar um amarelo clarinho aqui, tá? E deixa eu explicar uma coisa muito inicial aí para vocês do Python. Def é o jeito como a gente inventa uma nova função no Python. E esse é o nome da função que a gente está inventando. A gente está inventando uma função chamada setup. E nesse contexto a gente está, quando a gente aperta run, esse ambiente a gente vai chamar essa função setup para a gente uma vez, logo no começo, tá? E aí a gente tem esses parênteses e esses 2 pontos. E vocês estão vendo esse espaço em branco aqui, no começo da linha? O nome técnico desse espaço é indentação. Esse recuo, essa indentação, faz com que o Python entenda que essas 2 linhas estão dentro do setup, tá? Como é isso em outras linguagens? Tipo, no processo tradicional, você escreve assim, ó. Vou só para comparar aqui, tá? Você põe uma chave aqui, e aí você fecha a chave ali, e você escreve as coisas aqui dentro, né? E põe um ponto e vírgula no final de cada linha, tá? Então, no Java, no C, no JavaScript, em outras linguagens, a chave indica o bloquinho que está dentro da estrutura. E no Python não tem essas chaves. E não tem o ponto e vírgula no final da linha, não é necessário. Tá? O que indica e o background está dentro do setup é esse espacinho aí da indentação. Tudo bem? Outra coisa que eu fiz aí, eu botei esse jogo da velha. O jogo da velha serve para a gente escrever comentários. Comentários são pedaços de código que o computador vai ignorar, não vai ler. Não são necessariamente pedaços de código, podem ser qualquer informação de ajuda, de apoio, você pôr para você mesmo, para outras pessoas entenderem o que você está fazendo. Tá? Então, eu vou escrever aqui, pode usar size, eu vou botar o número igual aqui. Tá? Então, isso é um texto para humanos. Né? Então, isso aí é fundo, e dentro do fundo vão números de vermelho, verde e azul, RGB. Né? E, então, isso é um comentário que eu estou usando aqui. Tudo bem? Bom, aí a gente quer desenhar alguma coisa, né? Vamos desenhar uns círculos, tá? E eu vou botar a parte de desenhar dentro de uma outra função chamada draw. Então, eu vou dar um enter e você vê def, draw, abre e fecha parênteses, 2 pontos, enter. Repara que o nosso editor já sacou, depois dos 2 pontos, que precisa dar uma indentação. Quando eu ponho 2 pontos, eu tô avisando já, e vai ter alguma coisa dentro dessa estrutura que eu estou montando, no caso dessa função draw, tá? E eu vou falar para ele fazer um círculo, circle, na posição x 100, y 100, eu vou fazer um círculo com 40 de diâmetro. E eu vou botar o run aqui, ó. E ele fez um círculozinho aqui para mim, tá? Uma coisa que é legal de notar, para quem está começando a desenhar um processing em qualquer versão, né,
é que o 00 do sistema de ordenadas, ele fica no canto superior direito. O 00 é aqui. Com isso, esse Y aqui, ele cresce para baixo. Ó. Se eu puser aqui, ó, 400, o círculo vai ser desenhado mais para baixo, tá vendo? E ele é negativo para cima. Então, por exemplo, se eu puser aqui, ó, menos 10, ó, o meu círculo está com o centro dele tá 10 pixels para cima da área de desenho. Tudo bem? Então, o 00, ó, vou mostrar onde é o 00 para vocês. O 00 é aqui. Tá? E vou botar isso sem. Está acontecendo uma coisa aqui, que é esse desenho, esse draw, essa função que faz a parte de desenho, ela está repetindo muitas vezes. A gente não está vendo, o desenho está sempre igual, está sempre desenhando um em cima do outro, a gente não está vendo. Mas, na real, isso está sendo redesenhado várias vezes. Então, eu vou usar uma variável que já é preparada para a gente pelo P5JS, pelo Py5JS, que conta para a gente onde está o mouse. Então, eu vou escrever aqui, ó, mouse, X com X maiúsculo, e mouse, Y com o Y maiúsculo, e vou dar um run aqui, e vocês vão ver agora, ó, que ele vai desenhar o círculo onde tiver a ponta do mouse. Tudo bem? Tá dando para acompanhar, gente? Eu falei alguma coisa e não fez sentido. Eu não estou lendo o chat, eu estou com uma tela só. Se vocês quiserem alguém ligar o microfone, se talvez alguém da organização quiser passar para mim as coisas que estão rolando no chat. Até agora o chat está tranquilo. Então, ninguém fez nenhuma pergunta, não. Muito obrigado, viu? E então é isso, ó. Pode fazer pergunta, a gente. Essa é a ideia. Mas olha, isso aqui tá meio sem graça ainda. Vamos tentar acrescentar um pouco de cor nessa brincadeira aqui, tá? Eu vou inventar. Bom, eu posso mudar a cor de preenchimento do círculo usando essa função que chama fill. Fill quer dizer preenchimento em inglês, né? Então, eu posso falar, eu quero um preenchimento azul. Então, eu vou falar 0 de vermelho, 0 de verde e 200 de azul, por exemplo. Ó, eu vou fazer uns círculos azuis, tá? E eu não quero essa bordinha preta em volta do meu círculo. Eu posso falar assim, ó, no stroke, abre e fecha parênteses, tá? E aí, isso aqui, ó, ele desligou aquele contorno, tá? No Py5, a gente escreveria assim, ó, a gente escreveria assim, no stroke, no Py5, tá? Só para vocês verem, tem às vezes umas pequenas diferenças, tá? E eu quero sortear umas cores aqui. Eu vou usar uma função que chama random. Em vez de pôr aqui 0, eu vou botar random 256. Random 256. Random 256 vai sortear um número entre 0 e 256. Só aí ele vai arredondar esse número para virar um número inteiro. Então, vai, no fundo, sortear números 0 e 255. Porque esse número aí, ele vai sortear até quase 256. E aí, na hora ele arredondar para baixo, que ele truncar o número, vai ficar entre 0 e 255. Então, vamos botar. Isso, então, vai sempre sortear o tanto de verde, azul. Opa, eu fiz alguma besteira. E vamos olhar o que eu fiz de errado. Ó, então, quando as coisas param de funcionar, nessa versão aqui do editor online, às vezes a gente tem que fazer um F12 para olhar esse console. E olha só, ele falou assim, ó, name error, o nome Ranon
não foi definido. Então, olha só, eu não escrevi random direito. E, ó, eu escrevi random. Então, eu vou escrever ó, random direito. Vamos lá. Vou deixar aqui. E olha só. Bom, e agora a gente está sorteando, então, as cores desses círculos, né? E eu queria sortear o diâmetro do círculo. O que eu vou fazer? Eu vou inventar uma variável que eu vou chamar de diâmetro. Não, eu vou chamar de tamanho. Tamanho. Tá? E eu vou fazer um sorteio de números entre 10 e quase 40. Tá? E aí eu vou usar esse tamanho aqui, ó. Essa variável que eu inventei. Vamos ver como isso fica. Tá. Então, agora eu estou sorteando, né, a cor e o tamanho também. Certo? Mas eu gostaria de poder só desenhar quando eu clicasse o mouse. Só quando o mouse está apertado. Então, eu vou usar uma estrutura muito legal de programação, que é o if, a condicional, o se. Eu vou falar assim, ó, se, if, o meu mouse is pressed, se o meu mouse estiver apertado, né, eu quero, e você, eu vou dar um tab aqui, ó, apertar o tab no teclado, o tab vai, não é bom misturar, aqui, ó, pronto. Eu vou dar um tab, ele vai empurrar essa linha para dentro, a indentação para dentro do if. Então, essa linha agora está dentro desse if. E ela só vai executar se o mouse estiver apertado. Vamos testar aqui. Ó. Então, agora só quando eu clico e arrasto o mouse apertado é que ele desenha. Tá? No Py 5, essa instrução aqui, ela é um outro nome. Ela é assim, ó, is mouse pressed. Tá? Só se alguém for fazer. E aí é mouse underline x, mouse underline x. Mas deixa eu pra lá, não preciso também ficar mostrando as variações, né? Uma coisa legal de mostrar é o seguinte, onde está esse vocabulário de desenho, né? Background, fio, círculo, tal. Isso tudo a gente pode consultar no caso do PyPy5JS, a gente pode consultar na referência, a gente chama do P5JS, ó, P5JS.org, né? E tem a referência, ó, tem o vocabulário de desenho. Então, tem linha, tem círculo, tem elipse, tem as coisas aí de como mudar as cores, enfim, ó, fio, no stroke, stroke, a cor de traço, tudo isso, ó, background, a cor de fundo, né? Tudo isso tá na referência e do eu vou entrar aqui, por exemplo, nesse color mode aqui, ó. Esse color mode. Ele explica que você pode mudar o jeito de descrever as cores. Em vez de descrever as cores como RGB, a gente pode escrever as cores como matiz, saturação e brilho, HSB, né? Que é um jeito legal também de descrever as cores. Vou experimentar fazer isso. Vou escrever aqui no setup, ó. Color Mode. HSB. E eu quero uma faixa de números de 255 aqui. Aí, eu posso agora fazer as cores, sortear as cores, usando só um sorteio aqui. Eu vou fixar aqui a saturação em 200 e o brilho em 200, tá? Então, o jeito de descrever as cores mudou agora. Agora, eu tô descrevendo a cor um matiz, saturação e brilho, tá? Eu vou colar esse código e vamos ver se dá certo. E ó, pronto, ó. Então, aqui, ó, vocês veem, agora eu tenho cores todas a mesma saturação e mais ou menos o mesmo brilho, né? E
eu estou sorteando só o matiz. Do jeito, eu tinha variações também, né, de brilho e saturação. Eu estava misturando, eu estava sorteando o vermelho, o verde e o azul, né? Eu vou copiar esse código aqui lá no nosso pad, esse primeiro código. Tá certo? Eu vou anotar aqui que no P5, no Py5, seria mouse X e mouse Y, para se alguém quiser depois testar essas coisas no Py5, tá? Então, isso aí seriam essas duas funções que eu fiz até agora. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Agora, se eu não quiser arrastar o mouse para desenhar, se eu quiser fazer um desenho que se mexe sozinho, né? Como a gente poderia fazer? Então, eu vou fazer uma estratégia que a gente usa bastante quando a gente fazer animações. Tá? Eu vou inventar aqui, antes do setup, duas variáveis que a gente chama de variáveis globais, variáveis que podem ser usadas em qualquer ponto do nosso sketch. E, por exemplo, essa variável tamanho eu inventei aqui. Se eu tentar usar tamanho no setup, ele não vai conhecer. Essa variável foi criada dentro do Draw, só quem está dentro do Draw conhece ela. É uma variável local. Tá? Eu vou inventar uma variável antes do setup, vou chamar de x, e uma variável eu vou chamar de y, que vão ser para posicionar uma bolinha no desenho aqui. Tá? Então, eu vou falar assim, ó. Vou apagar esse código aqui. Vou manter o sorteio do tamanho, tá? Mas eu vou posicionar... Não, eu vou remover o sorteio do tamanho também. Pronto. Fazer a coisa mais simples que tem, ó. Fazer um círculo nessa posição x e y que eu inventei aqui no começo, tá? E o tamanho aí vai ser, sei lá, 100. Vamos executar isso aqui, ó. Então eu tenho uma bola aqui na posição 100, 100 aqui, né? E eu gostaria agora de andar com essa bola, falar ela se movimentar a cada ciclo. Tá? Então, eu vou tentar fazer ela andar na horizontal. Vou falar assim, ó, x vai ser igual a x mais 5. Isso vai dar errado, tá? Isso vai dar errado. Mas a ideia aqui seria o seguinte, ó, aumente em 5 o valor da variável x. Isso quer dizer essa frase aqui, tá? Isso vai dar errado, eu vou explicar porque vai dar errado, mas eu vou mandar executar e deu pau, né? E vou até abrir aqui o console para mostrar. Ele fala assim, ó, unbound local error. Local variable x reference before assignment, né? Ele está falando assim, olha, você está tentando alterar uma variável, você está tentando mexer numa variável local, sem você ter explicado ela antes. Então, o que está acontecendo aí, né? O Python está achando que x é uma variável local que eu estou querendo mexer. E então, toda vez no Python que a gente quer alterar uma variável global, a gente tem que avisar que a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente tem que escrever essa frase aí, ó. Vou escrever aí, ó, global. Deixa eu fechar o console. Global x. Desse jeito, eu estou avisando o Python e essa variável que eu estou querendo alterar, fazer uma reatribuição, a gente fala, ela é essa variável global aqui. Tá? Então, resumindo, né, no Python, onde a gente tem variáveis globais, a gente pode usar as variáveis, ler as variáveis, usar essas variáveis, consultar essas variáveis sem problema, mas se a gente quiser alterar um nome global, a gente precisa usar esse aviso aqui. Tá? Então, vamos testar aí. Ó. Então,
Então, ó, tá funcionando agora. Ele tá andando com o meu círculo. O meu círculo aqui. Certo? Eu estou sentindo um pouco de falta de uma interação aí com as pessoas, né, da sala, para saber se está fazendo algum sentido as coisas que eu estou falando. Então, como eu estou compartilhando essa janela, eu acho que eu consigo abrir um pouco agora o meu Zoom para olhar para vocês e ver se tem um pessoal aí que gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Como é que vocês estão aí? Estou olhando agora um pouquinho e o Zoom, botei aí ela. A maneira de você ensinar é super didática, bem explicadinha, tá tranquilo demais. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Muito obrigado, né? O Adolfo está perguntando se não dá para receber como parâmetro, mas eu não entendi. Receber o quê? Qual a informação como parâmetro, Adolfo? O X? O X. Putz, eu não sei se eu entendi a sua preocupação agora. Eu sei que o Adolfo é uma pessoa que programa bastante, né? E existe uma preocupação entre as pessoas que fazem programas mais complexos de reduzir o número do uso de variáveis globais e tal. Então, talvez o Adolfo esteja indo um pouco nessa preocupação, assim. Mas, no caso dessas pequenas animações, o jeito mais fácil de fazer é usar realmente essas variáveis globais no primeiro momento. Depois a gente pode conversar mais, Adolfo. Você pode me explicar melhor qual é a sua ideia de passar como parâmetro o X. Tudo bem? Bom, outra coisa, vocês repararam que a bola deixou um rastro aqui, né? Como aquele desenho eu estava fazendo com o mouse. Se eu não quiser o rastro, eu tenho que limpar a tela a cada quadro. Eu faço isso pondo essa instrução e background, que faz a cor de fundo, né? A gente pode pôr ela aí no começo do draw. A gente pode botar ela no começo do draw, ó, essa instrução background. Agora, olha só, ó. Mas olha o que aconteceu. O meu background, fazendo amarelo, ele era RGB, né? Agora, como ele está sendo executado depois desse Color Mode HSB, ele está ficando uma outra cor, né? Eu vou desligar esse Color Mode HSB aqui, vou deixar o fundo amarelinho para começar aqui, pronto. Ó. Então, olha só, o meu círculo tá andando. Na verdade, está tudo sendo redesenhado, né? E o amarelo está cobrindo os frames anteriores, os quadros anteriores. Tudo bem? Faz sentido isso, gente? Sim, tá. Tá um pouquinho baixo o som, não sei se sou eu aí. Eu ouvi alguém falando alguma coisa. Tá ok? Eu falei que tá dando para entender, sim. Tá ótimo. Obrigado, viu? Bom, agora vamos tentar fazer um comportamento um pouco mais sofisticado para esse círculo. Vamos tentar fazer ele quicar na tela, né? Vamos tentar fazer ele quicar na tela. Como a gente faria isso? Tá? Para fazer ele quicar, seria conveniente, em vez de usar esse 5 da velocidade dele aí, o tanto ele está andando no X, ser um valor fixo aqui, o 5, seria útil usar umas variáveis para a velocidade. Então, eu vou inventar uma variável chamada velocidade x, que pode ser 5, e eu vou fazer também uma velocidade y, fazer velocidade y 3, vai? E aí eu vou falar então que o x vai aumentar o x vai aumentar Vx e o y vai aumentar Vy.
Aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, quebrei tudo. Por que que eu quebrei tudo? Vocês conseguem sacar o que faltou? O que eu fiz de errado aqui que quebrou tudo? Algum palpite, gente? Precisaria colocar global para velocidade. Para a velocidade ainda não. Eu não estou alterando a velocidade. Mas para o y, ó, eu estou mudando a variável global y. E, ó, eu vou botar aqui, ó, global x, y. E, ó, e aí, ó, vai funcionar. Mas a sua intuição, não sei quem que falou. Cebola. Cebola, a sua intuição é boa. Porque se a gente quiser para fazer a bola quicar, a gente vai querer alterar a velocidade. E para alterar a velocidade, a gente vai precisar botar, avisar que é uma variável global. Então, você vê, ó, só para consultar a velocidade, a gente não precisa avisar ela global. Porque não tem nenhuma variável local com esse nome, então ele está consultando a variável global. Mas na hora que a gente quiser mudar a velocidade, vai precisar. Obrigado, Cebola. Então, vamos inventar uma regra para esse círculo quicar. Como a gente sabe que o círculo está... vou diminuir um pouco esse círculo, acho que vai ficar mais bonito. Tá, 30. Como a gente sabe que o círculo está perto da borda direita da tela, gente? Como a gente sabe que o círculo está perto da borda direita da tela? O que vocês me dizem? Quanto vale o x quando o círculo está aqui? Vale 0, né? E quando o círculo está perto da borda direita, quanto vai estar valendo esse x? 600. 600. Então, a gente pode falar assim, ó. Se o x for maior do que 600, quer dizer, a bola tá saindo pela direita ali, tá? Eu vou pedir para ele inverter a velocidade x. Vou lá, e Vx vai ser menos Vx. Agora, como o Cebola antecipou, eu vou ter avisar e eu quero mudar a velocidade global e Vx, tá? Eu vou botar já o Vy, a gente vai querer mexer com o Vy também. Vamos dar uma olhada aqui o que acontece, ó. Vocês viram? A gente conseguiu fazer a bola quicar na borda direita aqui, ó. Tá? E aqui embaixo, o que vai estar acontecendo com o y? A gente pode falar assim, ó, se o y for maior do que 600, inverte para mim a velocidade y. Vamos testar isso. Só que aí, a bola está saindo pela esquerda agora. E está indo embora, né? E o que quer dizer uma bola saindo pela esquerda em termos de x? Nessa borda, o x vale 0. Se a bola for mais para a esquerda, o que está acontecendo com o x? Algum palpite aí, gente? O x está ficando negativo. Exatamente. O x ficou negativo. Então, eu vou acrescentar aqui nessa minha condição, e nesse if, se o x for maior que 600, ou OR em Python, OR, ou em inglês, né? Ou se o x for menor do 0, inverte a velocidade Vx também. Então, vamos testar, ó. Então, ó, resolvemos aí a borda esquerda também. Só faltou a borda de cima do y. O que eu tenho que escrever aqui, então, para fazer quicar na borda de cima da janela? A mesma coisa que foi feito com o x ali, né? Perfeito. Então, ou se o y for menor do que 0. Vamos executar? Ó. Então, eu vou ter agora uma bolinha quicando. Tá? Se eu desligar o fundo, ó,
se eu desligar essa cor de fundo, que vai ter? Eu vou ter um negócio e deixa rastro, né? Ó. Eu vou ter uma coisa e deixa rastro aqui. Aí eu poderia voltar com aquele código de sortear as cores, de repente, né? Ó. Vou voltar aquele código de sortear as cores. Vou sortear o tamanho também da bola. Aqui, ó. Eu vou botar o random direto aqui na função. Não vou criar uma variável antes. Vou colocar direto aqui. Então, ele vai avaliar essa função aqui, ó, random. Vai devolver um número sorteado entre 10 e quase 30. E aí ele vai chamar a função círculo, na posição x e y, com esse valor aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Tá fazendo algum sentido, gente? Tá fazendo sentido, gente? Tá ok? Tá sim, tá massa. Então eu vou colar esse código aqui lá no nosso pad. Certo? Eu vou chamar isso de bola quicante. E esse exemplo aqui eu vou falar e é o primeiro exemplo. Desenho com o mouse apertado. Certo? E então tá aqui no nosso pad. Muito bem. Aí, gente, a partir, né, desse vocabulário de desenho, você pode ir acrescentando mais vocabulário de desenho, desenhar polígonos, trabalhar com imagens, puxar imagens, consultar os pixels das imagens. Tem muita coisa legal que dá para fazer. Uma coisa, para quem está começando no Python, que eu acho muito útil de aprender, é como fazer, pedir para ele repetir a execução de um certo código, fazer alguma coisa, um número previsível de vezes, né? E para isso a gente usa muito o laço de repetição for. Então, eu quero mostrar para vocês como é que funciona no Python os laços de repetição for, né? É muito comum no Python a gente pedir a repetição como fazendo o Python andar por uma coleção de itens. Tá? Eu brinco sempre, o pessoal já viu as minhas oficinas, deve cansar já dessa analogia, se você tem uma criança pequena e você quer ela dê 100 pulinhos, e ela não sabe contar até 100, e ela vai se confundir se ela contar várias vezes até 10 e tal. O que você faz? Você dá um pote com 100 bolinhas de gude ou 100 grãos de milho e fala para a criança, dá um pulinho para cada grão, né? Ou, às vezes, ela faça uma ação com o objeto da coleção. Por exemplo, você pega uma caixa de lápis de cor, 12 lápis de cor, e fala para a criança, olha, pega os lápis de cor um por vez e faz um risco nesse papel. Aí você vai ter 12 riscos coloridos, né, no papel. Então, o Python é mais ou menos como essa criança. Eu vou pedir aí para ele desenhar, por exemplo, 20 bolinhas. Vamos ver como a gente faria isso. Antes de eu fazer ele desenhar 20 bolinhas, eu preciso apresentar para vocês uma fábrica de números que tem no Python, que chama range. Range é uma faixa, né? Uma faixa de números. Então, se eu falar assim, que eu quero 10 números para o Python, eu posso falar assim para ele, eu quero range 10. Isso aí é uma faixa, né, de números. Faixa.
eu posso pedir para ele transformar isso em uma estrutura do Python que chama uma lista. List. Então, é uma lista de uma faixa de 10 números, tá? E eu vou tentar mostrar isso aí no console para vocês. Vamos ver se vai dar certo. O F12 aqui, só para mostrar. Aqui, ó. Então, o Python me entregou 10 números. Que números são esses? Os colchetes, isso é uma lista, tá? Ele me entregou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o range, essa faixa de números, se eu ponho um número só, ele me dá uma lista de números até parar nesse número que eu pus. Então, o 10 não está incluso, tá? Ele para no 10, então o 10 não está incluso. E eu posso pedir para ele também dar o início, falar, eu quero começar no 10 e eu quero ir até o 21. Então, o 21 não vai estar incluso, né? Vamos executar isso aqui para vocês verem, ó. Então, se eu ponho 10,21, ele vai 10, 11, 12, 13, até 20. Certo? Se eu puser 20 aqui, ele vai de 10 até 19. Olha só. E eu posso dar um passo também. Que eu posso falar, você ande de 2 em 2. Vamos fazer aqui. Ó. Então, ó, 10, 12, 14, 16, 18. O 20 não está incluso. Tá? Eu costumo dizer isso aí assim, início, parada e passo. Tá? Início, parada e passo. Parada não está inclusa. Tudo bem? Então, usando essa estratégia de fabricar os números do Python, a gente consegue fazer desenhos de coisas repetidas. Eu vou copiar isso aqui, essa explicação aqui no pad. Tá? Então tem essa minha explicação aqui sobre o range. Deixa eu voltar aqui. Então eu posso falar assim, ó, for para um número, eu preciso inventar uma variável para pegar esse número, tá? Então eu vou falar, e para um número n, podia ser outro nome essa variável, tá? Para um número n, na faixa de números que vai, vou fazer aquele exemplo que eu dei, de 10 até 20, andando de 2 em 2, então 10, 12, 14, faz para mim um círculo cujo x vai ser esse número vezes 10, o y eu vou botar 100, e o diâmetro do círculo eu vou botar 10. Não sei se esse exemplo está muito bom, mas olha lá. E ele fez aqui, ó, esses 4 círculozinhos aqui. Deixa eu botar um fundo aqui, né? Então, um fundo cinza. Põe um número só, isso aqui vai ser um cinza. Pronto. Então, eu tenho essas 5 bolinhas aqui. Não gostei muito desse exemplo. Vou fazer um outro exemplo. Eu vou falar assim. Eu quero 20 bolinhas. Então, eu vou pedir os números 0, 1, 2, 3, até 19, certo? E eu vou multiplicar esse número por 20. E aí, eu vou ter 20 bolinhas, ó. A primeira bolinha, o N aqui, na primeira volta desse laço de repetição, o que está acontecendo aqui, né? A linha 14 está sendo executada 20 vezes. Na primeira volta, na primeira vez que ela é executada, o N vale 0. Na segunda volta, o N vale 1. Na terceira, o N vale 2. E assim vai, até chegar na execução em que o N vale 19, que é a 20ª execução. E aí ele para, tá? Então, na primeira volta, o N está valendo 0. E 0 vezes 20 dá 0. Então, a primeira
o primeiro círculo está na borda e o x dele tá 0, né? E eu vou querer empurrar isso tudo aí mais para a direita. Então, por exemplo, eu posso botar 100 mais n vezes 20. Vamos ver como fica isso, ó. Aí empurrei tudo mais para a direita aqui, né? Outra coisa que eu poderia fazer é jogar essa conta aí do x para fora. Talvez mais legível. Vocês vão me dizer se vocês acham mais legível isso, ó. Eu vou inventar uma variável chamada x aqui e eu vou botar essa conta aqui. Então, toda vez que tem esse sinal de igual no Python, eu estou criando ou alterando aí uma variável. Primeiro a gente tem que olhar para o lado direito e o Python vai avaliar o que está acontecendo aí do lado direito. Então ele vai fazer 100 vezes n, 100 mais n vezes 20, tá? E ele vai inventar esse nome x e vai apontar para esse valor. Então, o meu círculo vai usar esse valor aqui, tá? E a cada volta, essas linhas, atores e índices vão ser executadas de novo, 20 vezes, tá? Então, essa é a ideia. Tá fazendo sentido isso aí, gente? Tá, e esse x aí depois eu posso reutilizar ele em qualquer variável abaixo, né? Posso. Se eu, por exemplo, se eu quiser usar ele, mexer um diâmetro nele, também posso, ó. Vou botar o diâmetro e usando esse x, ó. Então, os x estão causando não só o deslocamento no x, como estão causando aí uma mudança no diâmetro. Vou fazer o diâmetro, vai ser o x dividido por 10, ó. Isso vai ficar legal, ó. Então, estou fazendo aí, usando esse mesmo x para outra coisa aqui. Fica mais organizado, né? O código, parece. Aí, por que não precisou colocar global? Ótima pergunta. Porque essa variável x aí é uma variável local. Eu só estou usando ele aí dentro do draw. Tá? E esses x aqui eu nem estou usando mais. Então, tipo, eu não estou usando o global, que eu estou mexendo com esse x só aqui. Inclusive, esse x global aqui não está sendo alterado. Tá? Eu posso até, na verdade, jogar fora, que eu não estou mais usando essas variáveis globais aqui. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada, obrigado a você. E esse n aqui é um nome de variável que eu estou usando, de n de número, né? É muito comum em programação a gente usar para um contador, para um número que vai aumentando, uma variável chamada i. É uma tradição de usar, né? Desde as primeiras linguagens de programação, às vezes o nome das variáveis era fixo, a gente usa i para índices, contadores. Então, eu vou falar assim, ó, para um i na faixa de 20 números, esse i vai valer 0, 1, e eu vou calcular o meu x a partir desse i, ó, vai dar no mesmo. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer uma das malandragens que eu mais adoro, que é o seguinte, eu quero repetir essa fila de círculos várias vezes. Se eu não soubesse o truque, eu vou mostrar para vocês, o que eu poderia fazer? Eu poderia copiar e colar isso aqui várias vezes. Eu poderia copiar e colar isso aqui várias vezes. E mudando os y aqui, ó. Vai ficar horrível isso, mas tudo bem, ó. Então eu vou botar, por exemplo, esse y e 150 e esse y e 200. Vamos ver como fica isso. Deixa eu fechar esse console aqui já, né? Pronto, ó. Então, eu repeti aqui, ó, 3 vezes. Mas vamos supor eu queira repetir isso aí 20 vezes. Em vez de 3 vezes. Ficar copiando e colando aí não é uma boa ideia. O que eu vou fazer? Eu vou usar o laço de repetição for. Como eu usei aqui, eu vou usar um outro laço de repetição for. Eu vou falar assim, ó. Para um J, que é um outro nome tradicional para variáveis e são contadores, né? Para um J na faixa de números de 0 a 19, range 20, 2 pontos. E aí eu vou repetir
esse bloco inteiro, ó, eu criei uma indentação a mais aqui. Então, esse bloco inteiro que faz essa fila está repetindo por causa desse for aqui, tá? Só no primeiro momento, ó, tá repetindo 20 vezes uma em cima da outra, tá? Então, não dá para ver essa repetição. Então, eu vou mudar o y aqui, eu vou falar o y vai ser 100 mais o j, que é esse outro número indo de 0 a 19, né? Vezes, em vez de 20, vou tentar 50 aqui, tá? E aí eu vou usar esse y aqui. Olha a mancada eu dei aqui, ó. Eu vi um y maiúsculo aqui. Isso ia dar pau. Porque ele não ia conhecer essa variável y aqui. Porque eu fiz o y maiúsculo aqui, ó. Ele vai quebrar, né? Ele não vai conseguir fazer, ó. Deixa eu mostrar ele no console. Como ele vai falar assim, ó. Ele vai falar que... enfim, não deu certo. Eu achei que ele ia falar name error, mas talvez eu tenha errado mais alguma coisa. Vamos ver aqui. Não, era só o y maiúsculo aqui mesmo. Tá jóia. Então, ó, mas eu não vou querer começar ele em 100. Eu vou começar ele um pouco mais em cima. Vou começar ele em 50 aqui. Aí eu poderia aumentar o tamanho da área de desenho um pouco, talvez. Não adiantou. Vou reduzir aí o espaçamento entre eles. Vou dar um espaçamento de 30 aqui. Eu não queria encavalasse aqui, né? Então, não me dei muito bem aqui. Mas tudo bem. Vou reduzir o tanto que o diâmetro está crescendo aqui. Vamos ver se... pronto. Gostei mais. Né? Enfim. Tudo bem, gente? Isso aí é uma estratégia super legal de você usar os lápis de repetição para fazer uma grade de elementos, né? Eu poderia, em vez de fazer o tamanho andar com o X, eu poderia sortear o tamanho aqui, ó. Isso aí vai causar um certo desconforto aí, mas achei tudo bem, ó. Porque como esse draw está repetindo e ele está sorteando de novo aqui, ó, o negócio todo está andando sem parar, né? Existe uma estratégia de programação criativa, a gente usa muito, que é tentar, como esses sorteios eles não são de verdade, eles são gerador de números pseudo-aleatórios, é possível a gente travar esses sorteios. Então a gente pode, por exemplo, no começo do draw aqui, escrever assim, ó, random seed, a gente fixa a semente desses pseudo-sorteios aí, ó. Então eu fiz aí, ó, random seed 1, e aí com isso eu travei esse sorteio, está sempre o mesmo sorteio, tá vendo, ó? Se eu puser random seed 2, e vai ser um outro sorteio aqui. Tudo bem, gente? Bom, aí nós estamos no meio da nossa conversa, mais ou menos, né? Agora são 11h10, né? E eu estava inclinado a tentar fazer um lance um pouquinho mais avançado. Eu acho que, para quem está vendo pela primeira vez, talvez seja um pouco desafiador. Mas eu estou pensando que essa oficina, se tudo der certo, está gravada. E as pessoas vão poder consultar ela de novo depois. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer uma coisa um pouquinho mais avançada. As pessoas vão poder depois consultar o vídeo de novo e tal. E o que vocês acham? Vocês topam tentar fazer uma coisa um pouquinho mais avançada? Bora! Sim. Bora lá? Muito bom. Então, o que eu iria trazer para vocês... Primeiro eu vou copiar esse código lá no nosso pad, tá? Que é o exemplo aqui da grade. Tá? E aí, eu vou voltar um passo atrás para a nossa bola que cante aqui.
para a nossa bola quicante. Vou tirar só essa parte aí do sorteio. Deixar a nossa bola aí só quicando aqui, ó, tá? Muito pequenininho. Deixa eu aumentar um pouco. Ó. Voltei um passo atrás para a nossa bola quicante. E a pergunta eu tenho para vocês é a seguinte. Imagine que eu gostaria de ter 100 bolas quicantes, em vez de uma bola só. Vocês viram, eu inventei essas variáveis globais aqui. Será que ia dar certo eu fazer x1, x2, x3, para cada bola ter um seu x, para cada bola ter a sua velocidade x e tal, né? Será que isso ia dar certo? Dá certo, mas ia dar um trabalho imenso, né? Fazendo um monte de variáveis. Tradicionalmente, como se resolvia isso em programação? A gente fazendo uma estrutura de dados, uma fila, né? Uma lista com vários, os x das 100 bolas, uma lista, um y das 100 bolas, uma lista, uma velocidade, né, das bolas e tal. E aí você ia andando por essas listas, consultando e andando com as bolas e tal. Só que existe uma ideia de programação que também pode ajudar a gente a resolver esse tipo de problema, que é uma ideia que chama orientação a objetos, que é uma ideia em que você empacota tudo que uma bola precisa fazer e tudo que uma bola precisa ter de informação num pacotinho, que a gente chama de um objeto, né? E uma instância da bola, que a gente fala. E, então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente fazer uma classe. Uma classe é uma fábrica de bolas, tá? Então, a gente vai fazer uma classe que vai fabricar objetos do tipo bola. E aí, com isso, a gente vai poder guardar numa lista 100 bolas e pedir para essas bolas cuidarem da vida delas, andarem por aí quicando. Certo? Faz algum sentido isso que eu falei, gente? Essa ideia? Eu vou olhar uma fábrica de bolas e botar as bolas para rodar? Sim, ficou bem claro. Então, bom, vamos lá. Então, a gente vai inventar agora uma classe bola. Reparem que eu estou usando, nas variáveis do Python, a gente tem a tradição de sempre usar os variáveis e as funções com a letra minúscula. Por quê? Porque a gente reserva para as classes, a gente reserva para as classes usar a primeira letra maiúscula aqui, tá? Então, esse bola maiúsculo aqui, quer dizer, isso vai ser uma classe, tudo bem? E no Python, para a gente inicializar, a gente fala, uma nova bola, um objeto do tipo bola, a gente inventa uma função chamada, um nome muito bizarro, que é dunder_init. Da onde vem esse nome? Eu falei dunder_init. Dunder é de double underline, 2 underlines, tá? 2 underlines init. E esse nome, ele é um nome estrutural do Python, tá? Para você fazer uma fábrica de objetos, uma classe, e você dá os valores iniciais desse objeto, você usa uma função, tem esse nome. O Python vai chamar essa função para a gente não vai chamar esse dunder_init. Quem vai chamar o dunder_init para a gente vai ser o Python, tá? E na orientação a objetos em Python, cada bola, cada objeto, cada instância de bola, ela sabe sobre ela mesma. As informações de cada bola, ela consegue acessar com um nome, que por convenção a gente usa esse nome, é self. Então, self, cada bola sabe de si mesma, né? Então, a gente vai usar esse self, def init self, e a gente vai falar aqui dentro que o self ponto x de uma bola, quer dizer, cada bola vai saber o seu x, tá? E eu vou começar botando essas informações aqui na bola, ó. Colar essas informações aqui. Deixa eu só te interromper aí. Pode falar. Acho que ali tá onde está classe, deveria estar class, talvez. Class, pô, total.
Olá, class, é isso aí. Obrigado. Valeu, querido. Aí, Até uma pergunta assim que eu tenho dessa referência aí que o Maninho acabou de dizer, porque às vezes a programação é toda em inglês, né? Mas às vezes existem algumas palavras, algumas em português, assim. Então, o que pode ou não pode ser em inglês ou essa é uma outra pergunta língua? tão boa, é uma pergunta tão interessante essa. É o seguinte, as palavras-chave da linguagem ou as funções que estão prontas em bibliotecas feitas por outras pessoas, a maior parte do tempo estão em inglês. Então, por exemplo, def, que é a abreviação de define, né, tá em inglês, ela é uma palavra-chave do Python, tá? Esse setup, que quer dizer configuração inicial, é uma palavra-chave é uma palavra da... Só um segundo. Desculpe, gente. Então, o setup é uma função esperada pela biblioteca Py5, PyP5JS, nesse caso, ou P5JS, né? Então, o draw é em inglês por causa disso. Background é uma palavra de desenho e vem dessa biblioteca. Agora, quando a gente inventa as nossas variáveis, as nossas funções, as nossas classes, a gente pode dar nomes em português, se a gente quiser. Por isso, a minha classe vai chamar bola. Eu estou a fim de dar um nome em português. Tudo bem? Agora, class, eu bobiei, mas é uma palavra-chave do Python. E por isso é em inglês. Eu respondi, gente? Não, respondeu, acho da hora, até porque essa questão da personalização, né, eu achei bem interessante, assim, porque dentro do código você pode, até uma questão artística, né, pensando a escrita do código como uma poética, né, dentro das visuais, assim, então, isso me deixou bem interessante, valeu. Valeu, obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, olha só, eu estou dando as informações iniciais da minha bola dentro desse def init aqui, tá? Só que dar uma posição fixa para todas as bolas nascerem na mesma posição não tem muita graça. Então, o que eu vou querer fazer? Cada vez que eu inventar uma bola, eu vou querer pôr essa bola nascendo numa posição diferente. Então, eu posso dizer aqui, ó, dentro desse def dunder init aí, eu posso falar, não, eu vou te contar onde eu quero essa bola. Eu vou botar esses parâmetros aqui, ó, x, y, e aí eu vou falar, bom, você, bola, o seu x vai ser esse x eu estou te contando aqui. O seu y vai ser esse y eu estou te contando aqui, tá? E a velocidade também pode ser uma velocidade fixa, mas a gente podia sortear. Eu vou sortear uma velocidade aqui. Sortear. Então, cada bola em nascer vai ter uma velocidade sorteada. Tudo bem? Bom, aí, na orientação a objetos, a gente as instâncias de um objeto, em orientação a objetos, elas têm dois tipos de coisa. Elas têm esses atributos, ou esses campos, ou essas variáveis de instância, são todos nomes para falar sobre esses valores que o objeto carrega. No nosso caso, é a posição e a velocidade. Mas a gente põe aí dentro da classe as coisas que o objeto sabe fazer. Eles são os métodos, são as funções que moram dentro do objeto. Então, eu queria perguntar para vocês o que a nossa bola sabe fazer. Como a gente descreveria as coisas que o círculo aqui está fazendo no nosso programa original? Palpite, gente. O que a bola sabe fazer? Andar e quicar. Ótimo, andar e quicar. Então, eu vou fazer aqui, ó, o método andar, que a gente vai escrever daqui a pouquinho, e o método quicar. Como é que escreve quicar? Assim? Acho que é. Sim, né? Tá. E aí, tem mais uma coisa, gente, que a bola sabe fazer, que é muito importante, que a primeira coisa que a gente fez a bola fazer.
Vamos ver se vocês adivinham o que é. Além de andar e quicar. Aqui é a parte de andar. Variação de diâmetro dela? Quase isso. Tá perto, tá quente. A cor? Tá bem, mas essa bola nem tem cor, ela tá branca. Eu vou dar uma pista. O que a bola tá fazendo na linha 9? O que faz a linha 9? Aparecer, mostrar. Aparecer, tamanho, mostrar, variar o diâmetro. desenhar. Não, É aparecer. aparecer. Desenhar. Ela aparecer, né? Então, Isso. Tá? Então, o primeiro método que eu vou fazer aqui para a nossa bola vai ser, ali vocês precisam me ajudar a escolher o nome, se é aparecer, se é desenhar. Que nome vocês gostam? Desenhar. Desenhar? Pode ser, gente? Então, desenhar. Tá? Então, uma bola vai se autodesenhar na tela, usando o círculo. Só que onde ela vai se desenhar? No self X dela, no X dela. No self Y dela. Certo? E aí, essa parte de andar aqui, ó. A parte de andar, a gente vai pôr aí no método de andar. Certo? Só que para andar, ela precisa alterar o self X dela. Como ela muda o self X dela? Ela soma com a velocidade X dela. Eu vou mostrar para vocês um jeito abreviado de escrever isso aqui. Eu vou fazer embaixo primeiro, que é assim, y igual a y mais vy, a gente pode escrever em Python e em outras linguagens também, assim, ó, mais igual. Tudo bem? É um jeito abreviado de escrever. Tá? Isso é equivalente a escrever do jeito que está em cima. Tudo bem? Eu vou escrever desse jeito abreviado aqui e vou deixar nos comentários o jeito mais longo. Tá? Self x igual a mais igual self vx. Tudo bem? Isso aí deixa eu botar aqui nos comentários. Isso aí é equivalente. Tudo bem, gente, até agora? Sim, tudo Bom, ótimo. aqui, vamos fazer aqui o quicar. Então, vamos lá. Se o self x for maior do que 600 ou se o self x for menor do que 0, eu vou mudar o meu self vx. Vou inverter o meu self vx. E a mesma coisa e o meu y e o meu self vy. Tudo bem? Tem uma outra melhoria que eu queria propor para vocês. É o seguinte, em vez de a gente botar esse 600 aqui, a gente pode botar essa variável especial chamada width, que ela aponta para o tamanho da largura da área de desenho, que a gente está explicando no Create Canvas. Ele consulta essa largura aqui, tá? E aqui tem também uma variável que chama height, que tem a altura da tela. Aí a gente pode depois mudar o tamanho da área de desenho, isso vai continuar funcionando. Tudo bem? Bom, mas aí, o que a gente precisa fazer aí agora? A gente inventou uma fábrica de bolinhas, tá? Agora a gente precisa pedir uma instância da bolinha para a gente. Então, eu vou inventar aqui uma bolinha aqui. Como a gente inventa uma bola? A gente chama a classe bola. A gente chama a classe bola, tem esse B maiúsculo, e no caso, ela espera da gente as coordenadas da bola que a gente está pedindo. Né? Então, eu estou inventando uma bola, um objeto bola, eu tô
criando essa variável B aqui, que vai ter essa nossa primeira bola, tá? E acho que eu vou chamar essa variável de primeira bola. Primeira bola. Tá? É bom escrever direito. Primeira bola. Tá? E aí, se eu fizer isso, não vai aparecer ainda bola nenhuma. Tá? Aliás, alguma outra coisa eu quebrei. Deixa eu consultar rapidamente e ver o que eu quebrei. Ah, tá. Ó, olha só, uma mancadinha da minha parte. É a seguinte. Como eu estou fazendo isso aqui fora do setup e do draw, ele está executando isso aqui primeiro e ele não aprendeu ainda o que é a classe bola. Tá? Então, eu teria que botar ou esse código da classe antes, ou eu poderia fazer essa minha primeira bola aqui. Criar essa minha primeira bola aqui. Acho que isso vai dar certo. Talvez ainda não dê certo, mas aí... Bom, acho que vai rolar isso. Tá? Só, enfim, eu inventei uma bola, mas a gente não está vendo a bola. Por quê? Porque a gente tem que pedir para essa bola se desenhar na tela. Como é que a gente faz isso? Já não precisa. A gente precisa pedir para essa bola chamar o método desenhar dela. A gente chama o método de um objeto usando essa sintaxe do pontinho aqui. Ó. Vamos ver se isso vai funcionar. Ó. Eu acho, e nessa versão eu preciso fazer uma malandragem aqui, que tem uma questãozinha, umas... Deixa eu Na linha 21 ali, Alexandre, tem um self, vírgula Y. Não é isso que está dando errado? Na linha 21? Deixa eu só olhar. E tá. Olha, eu acho que talvez sim. Conta aí para mim. Linha 21. Deixa eu olhar aqui. Isso. Self X, self Y. Não, tá. Aqui tá certinho. Self, vírgula Y, não ponto Y. Olha só, brigadíssimo. Sensacional. Muito obrigado. Nossa, exatamente. Muito obrigado, me salvou. Quem que me salvou? Quem que me salvou? A Daisy. Brigadíssimo, Daisy. Por nada, olha isso aí. E o aviso lá estava falando, né, de um Y que ele não conhecia e tal, mas eu não enxerguei. Obrigado. E aí, eu não sei se isso aí precisa ou não. Eu acho que não precisa. Tinha uma época que nesse editor online precisava... Vamos ver isso. Acho que vai funcionar. Bom, enfim, a gente tem uma bola aqui que está se desenhando aqui, ó, na tela. Só ela não está andando nem quicando. A gente precisa pedir para ela fazer as coisas que a gente ensinou ela a fazer. Então, eu vou pedir para ela andar. Olha lá. E a nossa bola está agora nascendo com a velocidade sorteada, né? E ela está se desenhando e está andando. Só ela está indo embora. Por que, gente, ela está indo embora? O que está faltando? Chamar o Kika. Chamar o Kika. Vamos chamar o Kika aqui. Tá. Então, agora, ó, nossa primeira bola está super funcional aqui, certo? E a gente poderia instanciar mais bolas. Tal. Mas antes disso, tem uma decisão de design nossa aqui, que a gente pode fazer, é o seguinte: se eu não quiser ficar chamando os 3 métodos, desenhar, dar, clicar, eu poderia inventar um método aqui, muita gente faz isso, que é um método de atualizar a bola, que em inglês o pessoal chama update às vezes. Então, atualizar. Tá? E aí, dentro desse método atualizar, eu posso pedir para a bola se desenhar, se mover e se quicar. Ó, poderia fazer isso aqui, ó.
falo, dona Bola, por favor, ande, se desenhe e quique se necessário, certo? Aí, com isso, a gente pode fazer a primeira bola atualizar, que é mais econômico e é mais sucinto, né? Ó. Tudo bem, gente? Tá fazendo algum sentido essa história toda? Sim, tá ótimo. Tá. Bom, agora, eu vou colar esse código aqui lá no nosso pad, que é a primeira bola com orientação a objetos, certo? E agora, como a gente tem ainda uma meia hora, eu acho que a gente pode avançar mais um tiquinho aqui, tá? Com as seguintes ideias. Eu vou inventar uma lista de bolas. Então, no Python, a gente pode inventar uma lista vazia. Eu vou inventar uma variável chamada bolas, uma lista vazia, com colchetes aqui, ó. Abre e fecha colchetes. É uma lista vazia no Python, tá? E aí, eu vou encher essa lista com... Vou começar com 20 bolas, tá? Então, como eu posso fazer isso? Eu vou assim, ó. For n in range 20. Eu repeti alguma coisa 20 vezes, tá? Então, eu vou inventar uma bola e eu vou jogar essa bola para dentro da lista de bolas. Como a gente faz isso? As listas no Python, elas são objetos também. Elas têm um método chamado append, em que ela sabe jogar itens para dentro dela mesma, né? Então, eu vou falar assim, bolas, append bola. Então, ele vai inventar uma bola. Eu vou mudar a posição dessa bola para o meio da tela. Aqui, ó. Width dividido por 2 e height dividido por 2. Vou olhar 20 bolas no meio da tela, tá? E eu vou jogar essas bolas para dentro dessa lista aqui. E aqui, na hora de desenhar, eu vou andar pela lista de bolas. Eu vou falar assim, ó, for b in bolas. A cada volta desse loop for aqui, eu vou pegar uma bola da lista na mão. E aí eu vou atribuir essa variável b. Eu vou falar assim, bola b, se atualize, faça o método, execute o método atualizar, ó, tá? Então, isso aqui, ó, tá, em outras linguagens o pessoal fala for each, para cada bola da lista bolas, chame ela de B. Então, para cada bola B da lista de bolas, faça um B atualizar. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Faz sim. Então, eu vou dar um run aqui, ó. 20 bolas, ó. Eu tinha prometido 100 bolas, né? Então, vamos fazer 100 bolas. Tá? Mas, eu queria melhorar um pouco o visual dessas bolas, gente. Eu queria melhorar um pouco o visual dessas bolas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Bom, eu vou jogar fora esse global primeira bola, eu não preciso mais, né? Eu vou fazer um fundo preto, que eu tô afim de fazer um fundo preto. Tá? Eu vou usar aquele esquema das cores que eu tinha falado para vocês, o Color Mode HSB, tá? E eu vou falar aqui que as bolas tem que ter um tamanho. Vamos sortear um tamanho inicial das bolas? Fala assim, ó, self tamanho. Vai ser um número, sabe, entre 10 e 40. E na hora de se desenhar, a bola vai usar o self tamanho dela. Vamos ver se isso está funcionando, ó. Bolas com tamanhos variados. Acho que 40 foi muito. Vou botar menos. 32.
Tá? E eu acho que eu vou tirar essa bordinha preta aqui. Eu não quero essa bordinha preta. Alguém lembra? Desliga o traço? No stroke. No stroke. Desligar. Isso. E aí, a cor, na hora de desenhar, eu vou fazer a cor ser um matiz diferente para cada tamanho. Eu vou falar assim, ó, fio, self, tamanho, vezes 8. Vai ficar bom isso? Quanto é 32 vezes 8? É 64 vezes 4. Acho que tá bom. Acho que o máximo, né, é 255. Acho que vai dar certo. É exatamente 256. Então, acho que vai ficar bom isso aí. Aí, olha só, vamos ver se fica legal, ó. Então, as bolas maiores são vermelhas, são, né, magenta, e as bolas menores vão ficando mais amarelinhas, né? O que vocês acham? É legal assim? Tá lindo. Ficou lindo. Tá simpático, né? Aí, gente, então, olha só, com 44 linhas aí de óleos, a gente tem umas partículas, a gente fala, né? Umas bolas, né? Umas partículas. Eu vou colar isso aqui lá no nosso pad. Eu tenho mais umas ideias para contar para vocês, mas eu não quero avançar rápido demais. Então, eu vou botar aqui 100 partículas, certo? Eu fiz a primeira bola, agora eu fiz 100 bolas usando uma lista, certo? E aí, eu não sei se eu exagerei assim, de fazer uma coisa muito complexa para uma oficina introdutória, mas, né, eu me empolguei, né, gente? Aí foi mal. Aí, olha só o que eu estou pensando aqui. Em vez da gente popular essa lista de bolas aqui no setup, eu vou querer usar o gesto do mouse. Se a gente inventar uma função chamada mouse dragged. Aqui no Pipe, assim, o JS, a gente precisa botar uma variável e um parâmetro, senão não vai funcionar, tá? Esse parâmetro é opcional no Python, mas no Pipe, assim, está sendo necessário. E aí eu vou falar o seguinte: põe lá, cria uma bola para mim na ponta do mouse e joga essa bola para dentro da lista de bolas. Tá? Poderia combinar essas duas linhas e botar isso aí dentro desses parênteses, também funciona. Mas eu achei assim, fica mais didático. Vamos ver se isso aí funciona. Eu devo ter errado alguma coisa. Eu vou ter que consultar o F12 aqui, gente. Ó, vamos ver o que eu errei aqui. Tá falando aqui da indentação. Errei alguma paradinha na indentação. Eu sei, ó, olha que sacanagem isso, gente. Esse espacinho aí na linha 43, ó, que me ferrou. Tá vendo? Então, ó, ele não estava encostado, esse def. Esse daqui, ele pertence, né? Ele está fora da classe, né? Mas enfim, agora deve funcionar, ó. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, ó. Agora, quando eu clico e arrasto o mouse, ó, nascem essas bolas. Ok? Aí, eu queria inventar um jeito dessas bolas desaparecerem, delas irem morrendo, assim, sabe? Elas não ficarem infinitamente aí. Tá? E isso leva a um problema clássico, assim, na programação, no Python, você remover itens de uma lista, andando pela lista, dá meleca, dá problema. Então, em geral, a gente tem que fazer uma cópia da lista para poder remover os itens conforme você vai andando pela lista. Tá? Então, eu vou mostrar isso para você. Mas qual a regra para essas bolas sumirem, né? Eu pensei assim, gente. Eu pensei em ir diminuindo o tamanho das bolas conforme passa o tempo. Pensei assim, ó.
self tamanho, e na atualização, ó, self tamanho igual a self tamanho vezes, por exemplo, 0,97. Ele vai diminuir 3% o tamanho, diminuir 3% o tamanho da bola cada vez ele atualiza, tá vendo, ó? Tá aparecendo meio uns fogos de artifício, assim, né, ó? Elas vão sumindo. Só o problema é eu tô acumulando essas bolas na lista. Elas estão lá ainda. Elas estão muito pequenininhas. A gente não tá vendo elas mais. Elas estão em diâmetro menor do que 1 pixel. Mas elas estão acumulando, tá? Se eu puser aí um print len é o número de itens de uma lista no Python. O número de itens de uma coleção e tal. Por exemplo, se eu puser aí print len bolas, aqui, vocês vão ver. Abrir o meu F12. Vocês vão ver, ó, eu tenho aí, ó, as bolas estão lá, ó. Tenho centenas de bolas lá, tá vendo, ó? Elas não estão indo embora. Eu só não estou mais vendo elas. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou, em vez de andar pelas bolas, eu vou andar por uma cópia da lista de bolas. No Python tem um jeito de fazer isso, que é fazer esses colchetes, 2 pontos, colchetes aqui. Isso aí é uma fatia da lista original, só é uma fatia que pega todas as bolas da lista original, tá? Então, eu tô andando por uma cópia da lista de bolas. E aí eu vou falar o seguinte, ó. Se o tamanho da bola for menor do que 1, remove para mim da lista essa bola. Vamos ver se isso funciona. Vou apertar o F12 para vocês verem aqui. Então, ó, eu tenho as bolas. Deixa eu ver se eu estou conseguindo ver isso direito. Peraí. Aqui, ó, vou limpar aqui, ó. Então, ó, eu tinha 30 bolas. Mas conforme elas vão reduzindo, ó, eu tenho 0 bolas aqui, ó. Então, eu estou acrescentando as bolas e depois eu estou sumindo as bolas, para elas não acumularem lá na lista. Certo? E eu posso mudar e brincar com essa velocidade, elas diminuem, vou fazer elas diminuírem mais devagar. Aqui, ó. Diminuir 1%, ó, elas durarem mais, ó. Podem durar mais. Podem durar menos. A gente decide aqui. Certo? E mais uma coisa que eu acho é legal. Vamos botar um pouco de gravidade nessas bolas. Na hora que ela anda, a gente podia somar um tiquinho aqui, ó, na velocidade y delas, ó, para elas quererem cair um pouco. Não sei se dá para ver que elas têm uma tendência a aumentar aqui, ó. Elas têm uma tendência a cair. Vou deixar um pouco de rastro. Vamos deixar um pouco de rastro nessas bolas, ó. Em vez de a gente pintar o fundo de preto aqui, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer um preto translúcido aqui. Fazer um retângulo preto que cobre a tela. Vamos ver se isso fica bom. Para deixar um pouco de rastro, ó. Não está funcionando muito a minha gravidade. Não, eu tô achando. Não sei. Deixa eu ver aí. Eu tô somando no lugar errado a velocidade. Essa gravidade. Eu vou... assim, ó. Eu preciso fazer, ó. Self VY mais igual... Eu preciso aumentar a velocidade aqui, ó. Isso aí vai dar certo, ó.
Isso vai dar uma gravidadezinha, ó. Estão vendo a gravidadezinha em ação? Outra coisa que dá para fazer é fazer quando ela quica, tem um amortecimento, né? Fazer ela quique e amortece e tal. Bom, enfim, dá para fazer muita coisa. E uma coisa muito legal dessa ferramenta, a gente pode compartilhar, né, esse código assim, ó, a gente aperta esse botão share, ele faz uma URL, essa URL é meio grande, né? Ela é uma URL, ela tem aqui na URL todo o código comprimido, tá? Então eu vou usar esse encurtador aqui de URL. Vou usar esse encurtador aqui. Eu podia ter inventado um nomezinho fofo aqui, né? Eu vou inventar um nomezinho fofo. Peraí, ó. Eu vou chamar de Bolas PCDBR 2022. E aí, vamos ver se isso funciona. Vou colar aqui essa versão. Fogos de artifício aqui. Colar o link aqui. Então, na teoria, ó, clicando nesse link aqui, você cai no editor com o código. Certo? Para você compartilhar um negócio que você fez com outras pessoas. Me diz uma coisa, eu consigo trazer, tipo, dados, informações, assim, como é que eu faço de APIs e tal, para interagir assim, com essa... Ótima pergunta. Olha, no meu dia a dia, eu trabalho mais com o Python local e o Py5, que aí eu posso usar requests, posso usar as coisas normais, assim, de acessar APIs e tal. No PyOdid, que é essa versão aqui do Python que o Bernardo está usando, eu nunca tentei muito. Eu consigo carregar imagens de uma URL, eu consigo, né? Eu acredito que sim, que dá para você explorar, mas eu nunca explorei muito a fundo essas bibliotecas e de coisas externas com essa ferramenta do PyP5JS. Eu acredito que sim, e se não der, é uma ferramenta livre, que tem uma comunidade tentando melhorar essa ferramenta. Então, se a gente trocar uma ideia, né, conversar com o Bernardo, a gente consegue falar, puxa, queria muito fazer um negócio usando requests, por exemplo, poder consultar uma API online e tal. Como a gente consegue incorporar, né? Nasceu agora uma outra ferramenta de Python no browser com PyOdid, que chama PyScript. O Bernardo mencionou, talvez ele quisesse migrar a infraestrutura do PyP5JS para o PyScript, que eu acho que vai facilitar essas integrações com outras coisas. Respondi a sua pergunta? Massa, respondeu sim. Valeu. Legal. Obrigado. Bom, gente, então temos ainda aí 10 minutinhos para perguntas. Uma coisa legal de fazer, ó, vou desligar e vou desligar essa parte aí de limpar a tela e ó, que é muito legal, ó, quer ver? Ups. Eu vou botar um background lá no setup, ó. Vou ter o fundo preto e dar mais contraste, ó. Não dá para ver aí o rastro deixado pelas partículas. É divertido, né? Então, gente, perguntas. Será que eu fui meio ambicioso aí, né, de mostrar orientação a objetos numa primeira oficina. Não é muito longo, ó, tem 53 linhas aí, mais ou menos, né?
Mas será que fez sentido aí para as pessoas? Dá para se divertir um pouco? Perguntas? O que vocês me contam? Eu achei da hora, até quero parabenizar aí a didática, porque assim me esclareceu bastante coisas assim dentro da linguagem, né? Tô iniciando aí esses trabalhos, essa jornada aí, assim me deixou bastante seguro, assim, né? De me aventurar aí. Queria agradecer e parabenizar também pela Bom, muito iniciativa. obrigado. E aí, gente, mais umas perguntinhas aí, o que vocês me falam? Você falou que você usa um editor na sua não web, né? O que você usa, Eu Alexandre? uso esse cara aqui, ó. Eu adoro esse sujeito aqui, ó. Chama Tony.org. No meu dia a dia. Eu uso esse editorzinho aqui, ó. Né? E aí eu uso esse editor combinado com um plugin. Ops. Tem um parênteses a mais aqui para você tirar. Deixa eu aproveitar e arrumar isso aqui já, ó. Esse parênteses aqui não faz parte da URL, né? Isso eu criei esse mesmo problema em vários lugares. Pronto, arrumei. Então, tem essas instruções de como instalar essa biblioteca, né? E o que eu sugiro é justamente instalar o Tony e aí instalar um plugin no Tony que chama Tony Python Mode. E esse plugin ajuda a gente a instalar a biblioteca e eu uso ele, então, dentro do Tony, tá? Esse é o jeito que eu uso. Tá? Então, tem essas instruções aqui. Se você tiver no Windows, tem uma versão zipada, um pacotinho zipado aqui, ó, que é esse daqui, tudo já instalado. A única treta que eu vi até agora foi em alguns computadores de escola muito restritos, e não funciona a biblioteca, ou tem dificuldade de instalar a biblioteca, e se o seu nome de usuário do Windows tiver acentos ou letras não são ASCII, e aí não funciona, aí se você mover essa pastinha zipada para o seu C2 pontos, aí, em geral, funciona. Tá? Então, é isso que eu uso mais no meu dia a dia, essa biblioteca e tal, que é Python 3, local e tal. É mouse underline X em vez de mouse X e tal. Tem algumas diferencinhas, mas é isso. Respondi a sua pergunta? Sim, você já tinha comentado no início, né, dele, eu tinha esquecido, respondeu sim. Queria até agradecer o teu conhecimento aí que se compartilhou, que foi excelente, foi muito bom, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, e eu sou muito empolgado com esse negócio, e qualquer chance eu tenho de contar a respeito dessas coisas, eu fico animado. Uma aula de como dar aula. Muito bom, Lê. Obrigado. Não, obrigado a vocês. Adolfo, eu não sei se eu consegui responder a sua questão lá dos x e y globais, hein? Eu entendi meu erro depois. Você acha que faz sentido daquele jeito, por enquanto? Não, faz todo sentido. O que não fazia sentido era o que eu estava pensando que podia fazer, mas não tá certo do jeito que você fez. Obrigadinho. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tem muita coisa por aí. A unidade Python é muito olhadora também. É nem a unidade da programação criativa. Só que não tem tanta gente ainda, eu conheço, usando Python
para fazer hoje programação operativa. Está aumentando, está tendo mais gente. A Roberta, que eu conheci recentemente, tem um pessoal, está aumentando. E, então, eu me vejo nessa situação de, quando eu estou andando com a galera do Python, de contar para esse pessoal sobre programação operativa. E quando eu estou andando com a galera da programação operativa, que em geral usa o P5JS, usa o Processing tradicional Java e tal, eu fico falando para essas pessoas sobre Python. Então, fazendo essa ponte aí entre essas duas comunidades, né? Não tem tanta gente assim usando Python na programação operativa. Então, eu fico falando de Python para o pessoal da programação operativa e eu fico falando de programação operativa para o pessoal do Python, né? Tentando fazer a ponte. São duas comunidades muito legais, né? Eu estou usando hoje a minha camiseta do PyLadies, que é um movimento super legal de mulheres que apoiam e ensinam outras mulheres a programar em Python. Pessoal muito massa. E então eu tô sempre nessa história, tentando convencer todo mundo de que programar é legal, de Python pode ser legal, de desenhar em Python é legal, e essa é a minha missão. É uma dúvida bem de leigo, assim, esses códigos eu não consigo rodar ali dentro do prompt do Process, né? Eu baixei aqui o Process aqui, eu não consigo, né, fazer isso, né? Olha só, se você estiver usando o IDE do Process, né, na versão 3.5.4, você pode instalar um negócio chamado modo Python. No Process 4 não está funcionando, tá? E aí você pode usar um código bem parecido com esse que eu fiz, com pequenos ajustes, tá? Se você quiser usar o IDE do Process, você instala o modo Python, mas tem que ser o IDE antigo do Process 3.5.4, não pode ser o IDE do Process 4, tá? Aí dá para fazer uma coisa bem parecida com essa que eu fiz. Tudo bem? Agora, então, mas esse código eu fiz, ele é feito exatamente para esse editor online, né, que é o PyP5JS, e no meu GitHub aqui, ó, eu estou compartilhando a tela ainda, né? Tem a versão aqui que eu fiz do meu desenho do dia. O meu desenho do dia, eu faço, ó, o último deles é um código muito parecido com esse que eu estava fazendo, ó, rodando no Tony, tá vendo, ó? É bem parecido, usando o Tony com esse plugin Py5, né? E tá o código aqui, tá? Essa versão o que tem de diferente, assim? Eu usei uma ideia que chama um objeto vetor, tá? Em vez de eu fazer uma variável para o x e uma para o y, eu usei um vetor que já tem o x e o y, e eu usei os nomes todos em inglês, porque eu achei que eu ia alcançar um pessoal, algumas outras pessoas fazendo as variáveis em inglês. Eu ia pôr no Twitter e tal, né? Mas eu gosto de fazer dos dois jeitos, botar as variáveis em português para os meus alunos, e eu gosto de, às vezes, fazer também em inglês para as pessoas. Esse aí eu fiz sexta-feira, que esse aí tá o nome das variáveis em português, mas ele é feito também para essa versão... Não, esse tá meio a meio, e tem umas coisas em português, umas coisas em inglês. Eu chamo bolinhas, mas, enfim, tamanho, mas o método chama update, tá misturado. Então, o que tem de diferente aqui, ó, é que usa mouse underline x, mouse underline y, em vez de mouse x, mouse y, né? Tem essas color mode, um underline aqui, tem essas pequenas diferenças, tá? Essa é a versão para usar no Tony. Tudo bem? Valeu, William. Valeu. Com relação ao Python, o que você indica para estudar essa parte de programação orientada a objeto? Boa pergunta, viu? Cara, é um negócio tão vasto. Assim, na verdade, assim, dá para fazer muita coisa sem orientação a objetos.
Você pode estudar um montão de Python sem mexer com orientação a objetos. Aí depois, aos poucos, você vai entrando e usando essas ferramentas. No meu material de aula aqui, tem umas tentativas de falar um pouquinho sobre orientação a objetos. Ó. Não sei se isso vai ajudar muito, mas, por exemplo, eu tento falar um pouco sobre o vocabulário, essa ideia, mostrar em outros contextos aqui e tal, e eu tento mostrar, eu uso uma classe que desenha um slider aqui assim, né? E aí depois tem essa classe do slider por dentro e tal. Isso é uma tentativa de falar também sobre orientação a objetos. Agora, tem o livro, eu não lembro se o livro do Automate the Boring Stuff, automatize tarefas maçantes com Python, se ele tem alguma coisa sobre orientação a objetos, e vamos ver se a gente acha. Não sei se tem muito. Tem outros livros. Tem o livro do Alan Donway, Pense em Python, segunda edição. O livro do Alan Donway, você pode ler de graça aqui, ele tem uns capítulos aí sobre orientação a objetos. Talvez seja um lugar também razoável para você ler um pouco sobre orientação a objetos em Python. Será que eu ajudei? Sim, muito. Obrigada, Alexandre. Nada. Bom, gente, então, acho que deu o nosso horário, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Alexandre, seus contatos estão no PED lá? Estão no PED, né? O meu site é abav.lugaralgum.com, são as minhas iniciais, tem vários links para as minhas coisas. O meu GitHub é Vilares, com 2 L's, né? Eu usava bastante o Twitter, mas agora eu estou experimentando usar o Mastodon. Eu botei lá o meu handle lá no pad também. Legal. Obrigada. Legal? Obrigado você, Rosângela. Espero que você tenha aproveitado também. E acho que é isso, gente.